Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Meus queridos irmãos, hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo catequético, com o Catecismo da Igreja Católica, ainda falando sobre a pureza, a modestidade e o pudor, certo? Então agora a gente vai falar sobre a pureza cristã, certo? Que também vai levar ao mesmo sentido. Vocês peguem aí o Catecismo da Igreja, se vocês tiverem, na página 694, e o parágrafo vai ser 2525. E diz assim: a pureza cristã requer a purificação do clima social, exige dos meios de comunicação social uma informação que não ofenda o respeito e a modéstia. A pureza do coração liberta a pessoa do erotismo tão difuso e a afasta dos espetáculos que favorecem a curiosidade doentia e a imaginação indecorosa. Então, meus queridos, vamos refletir, o que o catecismo quer transmitir para a gente hoje. O catecismo não, podemos dizer o Espírito Santo, por meio desta obra da Santa Igreja. Então, a pureza cristã, ela requer, ela exige, a questão da purificação do clima social. Como assim a purificação do clima social? Como que é essa purificação? Primeiramente, a gente tem que entender o que é ser purificado. O que é purificar? É ser limpo, é ser íntegro, é estar na plenitude, certo? E quem está na plenitude tem que estar na plenitude de algo. A gente não vai estar na plenitude do nada, entendeu? Simplesmente uma plenitude, não é assim. A plenitude, ela tem que ser do Espírito Santo, ou seja, estado de graça. Quando a gente está em estado de graça, ou seja, após uma boa confissão, depois que a gente se confessa mesmo, de coração arrependido, deixando de lado os pecados de forma sincera, certo? Então a gente entra na integridade, intacto. Integridade é ser intacto. É quando estamos limpos, brancos, branquinho, igual neve, e a gente não trisca mais em nenhuma sujeira desta vida. Que sujeira é essa? Trata-se do pecado. Entenderam? Portanto, purificação do clima social. Purificar o clima social. Mas como assim? Isso tem a ver com o que vai dizer no próximo trecho, que vai dizer assim, exige dos meios de comunicação, ou seja, purificação do clima social vai exigir dos meios de comunicação, dos meios como a gente está conversando, dos meios como a gente está tratando as pessoas, Por isso que nós precisamos ser santos dentro de casa, dentro da igreja, fora da igreja, nas praças, nas ruas, na fila do banco, no grupinho de amigos, em qualquer lugar que seja, nós precisamos continuar sendo o mesmo que está lá na hora de receber a comunhão. Ou seja, santos. Buscar a santidade. Entenderam? Buscar a santidade é ser puro. É buscar agradar a Deus. É fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos purificar o clima social. Um dos exemplos claros disso é cortar qualquer tipo de palavra maliciosa, até nas brincadeiras. Entenderam? Até nas brincadeiras, cortar a brincadeira de duplo sentido, cortar a brincadeira que fale palavras ambíguas, que façam a gente até dar risadas com conversa, sei lá, meio que, como é que eu posso dizer, tortuosa, imoral. Então, como é que eu vou purificar o clima se eu sou o primeiro a ficar falando ali malícia, com os amiguinhos nas baixas, não é mesmo? Então, nós precisamos salientar este ponto, ou seja, destacar este ponto. Aí, continuando. Exige dos meios de comunicação social uma informação
que não ofenda o respeito e a modéstia, ou seja, aqui, justamente como eu estou falando, né? Precisamos tomar cuidado com o que a gente fala no meio das pessoas, principalmente daqueles que mais são íntimos da gente, porque quando é uma pessoa que a gente não conhece direito, a gente busca ser formal, a gente busca falar com respeito, mas quando é um amiguinho que a gente já conhece há muito tempo, amigo de, como é que eu posso dizer, longa estrada, né? Eu acho que é assim que se diz. A gente já fala de qualquer jeito, solta um palavreadozinho mais tortuoso, né? Por questão da intimidade. Aí ele já me conhece. Não, gente. Se a gente deve ser santo, a gente tem que corrigir tudo de forma radical, né? A gente tem que ser radical nesse sentido também. Entenderam? Então a gente tem que cortar muito isso. Cortar e logo. Porque essas coisinhas, por mais simples que sejam, elas ofendem o respeito e a modéstia. Elas ofendem o respeito e a modéstia. Modéstia. Quem vive falando palavrão não vai ter modéstia. Não vai ter como adquirir. Quem vive falando palavras maliciosas também não vai ter modestidade. Por quê? Tudo aquilo que a gente vai falando, aquilo dali, ó, vai se tornando hábito. Hábito. Depois daquilo, depois de tanta fala daquilo, a gente começa a levar tudo aquilo para o pensamento. Aí o pensamento começa a ficar projetando mais e mais. Quando você vai olhar, você tá igual um porco na lama. Sujo. Precisa de um banho rápido, que é chamado de confissão. É por isso que nós temos que ser muito rígidos na questão da vida de oração, na questão da plenitude. Ser santo não é brincadeirinha, não. Não é pegar um texto, tirar uma foto, dizer que está rezando, não. Entenderam? Ser santo é ser diferente. Ser santo é ser puro. É ser renovado. Entenderam? Aí continuando. A pureza do coração liberta a pessoa do erotismo. Ou seja, o que é o erotismo? É o desejo sexual. É o desejo erótico. O desejo de você querer saciar a carne. Tá entendendo? Aí, o fato de você falar tanta porcaria, mesmo que seja na brincadeira, isso vai afetar o seu psicológico, fazendo você sofrer problemas com o erotismo. Porque diz o seguinte, olha, a pureza do coração, o coração tem que ser puro. Quando o coração é puro, essa pureza ela vai libertar o indivíduo de pensamentos e palavras eróticas, ou seja, palavras pornográficas e pensamentos pornográficos. Entenderam? E também afasta dos espetáculos que favorecem a curiosidade doentia e a imaginação indecorosa. Curiosidade doentia vai estar nada mais nada menos falando daquela curiosidade de querer saber aquilo que é proibido, de querer conhecer, né? Ou então a imaginação indecorosa. O que é indecorosa? É quando se trata de uma pessoa que comete ato que vem a prejudicar, né? É algo que vem contra os valores cristãos, os valores da cristandade. É quando eu simplesmente vou contra os 10 mandamentos, por exemplo. É quando eu não sigo o que Jesus Cristo falou em amar o próximo como a mim mesmo, né? Acho que é assim que se diz. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Observe que eu sempre falo isso, né? Essa questão de precisamos tomar cuidado. É porque é coisa séria, gente. Não é brincadeirinha, não. Não é brincadeira isso aqui. Isso daqui pode salvar uma vida. Se a pessoa souber verdadeiramente do que se trata aqui, ó, do que está sendo pautado aqui nesse vídeo. A importância de ser radical é cortar de uma vez, deixar de lado essas coisas de imoralidades, deixar de lado
essas coisas de ficar com conversinha mesquinha, conversinha de, sei lá, essas coisas assim, voltado a pornografia. Refiro-me aos jovens, novamente digo isso, porque os jovens é o principal alvo, são as pessoas que mais, como é que eu posso dizer, é o público-alvo de Satanás sobre esse ponto da castidade, né? Porque se vocês analisarem, os jovens falam muita porcaria. Digo no sentido dos jovens que não têm vida de oração. É importante salientar isso também. Tem muitos jovens, talvez mais novos que eu fico muito admirado pela pureza que eles transmitem, né? Um grande jovem que transmitiu pureza nessa vida, o Beato Carlo Acutis, né? Morreu aos 15 anos. Entenderam? Morreu aos 15 anos, morreu casto, puro, santo. Então, gente, nós precisamos continuar tentando. Tem que buscar cortar de uma vez por todas a imoralidade. Até nas brincadeiras. Quando a gente purifica o clima social, a gente começa a se tornar modesto. A gente começa a viver um verdadeiro pudor. O que é o pudor? É a modestidade. Entenderam? Então, que Deus abençoe vocês. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.